lá, nessa edição da TV Embelezar Online, mais uma vez, né, em continuidade, porque o assunto é muito amplo, nós vamos conversar com a empresária e professora Elô Fernandes. Recebemos de algumas pessoas que, de certa forma, têm autoridades em algumas áreas das quais ela atua, né, que, pelas respostas dela, disseram que ela demonstrou um grande conhecimento sociopolítico e que demonstrava também a qualificação dela, da importância do trabalho dela em relação a este tipo de visão e sistema. Ela teve uma avaliação muito positiva por alguns grupos aí que ficam analisando, né, e nos causou bastante alegria, né, porque então nós tínhamos uma parte para terminar e aí vamos ouvi-la, né? Eu acho que ela é um exemplo de vida e amor à dança. Ela é, diríamos assim, ela é um hino, né? Dance para ser bela, saudável e muito feliz. Mais ou menos o refrão seria esse. Tá? E hoje nosso estudo vai ser se mulheres obesas podem e devem dançar, né? Então, minha querida, mais uma vez meu agradecimento e dessa vez a pedidos, né? E gostaria muito que fizesse a saudação aí, tá bom? Para as nossas internautas. Oi, gente. Oi, novamente, eu sou Elô Fernandes. É um prazer imenso estar aqui, compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos e estou bastante animada para essa conversa. Então, a Elô vai trazer desta vez um assunto muito interessante, né? Que as pessoas ficam obesas e elas acham assim, ai, mulher está sempre querendo consertar o corpo, é uma coisa impressionante, né? É plástico ali, não sei o que é ali, entendeu? E aí tem esses problemas gravíssimos aí, muitas vezes até de danos graves, né, nas mulheres, morte, enfim, por especialistas que não são especialistas, né? E a pessoa buscando a condição de ser mais bonita. Então, estamos aqui dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não é? E a gente tem que, sim, falar neste assunto. Grande parte da população de mulheres, né, verificamos até, não é, na questão de levantamento de dados do IBGE, uma formação imensa de mulheres no Brasil com obesidade, né? Então, mulher obesa pode ou não pode dançar? Deve, o que, por favor, né? Então, nós vamos conversar com ela sobre isso. Tá? Inicialmente, para quem ainda não tinha escutado a sua entrevista anterior, resumindo assim, ela tem um currículo assim, ó, enorme, gente. Tá? Resumindo assim, pensando neste formato de hoje, quais as atividades profissionais atuais que a senhora quer destacar nessa sua formação acadêmica, pensando em termos de dança? Eu sou educadora física, pós-graduada em dança e consciência corporal, corpo, arte, educação, dança terapia. Trabalho com 10 modalidades de dança, danço há mais de 20 anos e também sou uma mulher gorda, que estou aqui no Dia da Mulher, conversando um pouquinho sobre isso, para a gente desmistificar algumas coisas que nós pensamos a respeito do assunto. Pois é, então, o que, que nós podemos dizer, o que, que é ser gorda? Como você define isso? É Olha, obesa, é gorda, agora tem um monte de denominação, né? Mas o que, que é essa? peso. O peso de ser gorda é muito interessante, porque além do seu peso corporal, você carrega o peso de um estigma social. Então, o mundo te enxerga de uma maneira muito pejorativa. A própria palavra gorda, né, muito colocada de uma maneira muito pejorativa, de uma forma que tenta diminuir quem você é a partir da aparência que você tem. Foi até interessante o começo da sua fala, que você disse que mulheres obesas estão buscando plásticas e tal para se tornarem mais bonitas. E a gente associou muito o fato de que uma pessoa gorda não é bonita. Pois A é. gente não consegue enxergá-la dessa maneira. E acredito que muitas mulheres gordas de diferentes formas corporais, eu inclusive, venho tentando dizer, peraí, mas quem foi que disse que nós somos feias? Onde está escrito isso? Onde que foi determinado o que é belo e o que não? Então é importante a gente começar essa fala dizendo que beleza é uma construção social. Não tem nenhum parâmetro que diga belo é isso. Então a gente constrói socialmente aquilo que a gente enxerga como belo. E assim como nós construímos essa imagem pejorativa dessa mulher gorda,
a gente pode construir uma imagem positiva. E eu digo da mulher gorda porque, infelizmente, as mulheres sofrem infinitamente mais com essa questão do peso do que os homens. Então, existe uma cobrança para além do que as pessoas chamam de saúde e tal, e que, na verdade, é uma pressão estética para que ela se enquadre em alguns moldes. Então, você me perguntou como é ser gorda. Eu, na verdade, não sei como não é ser gorda. Eu sou gorda desde criança, há muito tempo, né? Já tenho uma idadezinha aí. E a vida inteira eu tive que lidar com isso. A vida inteira, pessoas dizendo o que elas achavam que eu podia ou não podia fazer. E por muito tempo eu acreditei, até cair algumas fichas e perceber, opa, quem decide o que eu consigo ou não consigo fazer sou eu mesma, através da minha consciência corporal e da minha autopercepção do que o meu corpo dá ou não conta de fazer. E isso foi uma libertação. Agora, veja bem, você entrou muito bem no assunto dizendo que as pessoas querem ditar algo para que a gente possa ser feliz e que eu teria utilizado esta frase, né? Mas por que é que eu também estou falando isso e por que eu entrei? Muitas mulheres faziam cirurgias plásticas e sofrendo consequências, né? Então, o que é? Eu acho que tem uma campanha subliminar, digamos assim, tá? Mas que mexe com o emocional das mulheres, que tem que estar sempre bonita. E para estar bonita, vai ter que ter os recursos, né, da cirurgia plástica, de toda a parafernália que existe de atendimentos, né, massagem, pilates e não sei o que mais. Né? E a indústria da moda, não, porque isso, porque aquilo, e vem o cosmético, e vem o emagrecedor, né? E vem o chazinho, não sei das quantas. Tem uma verdadeira, não sei te Indústria. dizer, centenas de indústrias, eu diria, né? Que Não estão. é segredo para ninguém que a mulher é a maior fonte de consumo, né? A maior consumidora. Então, todas essas indústrias de diferentes segmentos lucram muito, dizendo para a gente que nós não estamos bem conforme estamos, a gente tem que mudar alguma coisa. Pois é. Então, precisa afinar o nariz, precisa aumentar ou diminuir o tamanho da boca, faz uma harmonização facial, vai pôr o em gel, que a sua unha natural não é boa, faz isso, faz isso. E isso movimenta muito dinheiro que dentro do nosso sistema é o objetivo final de muitas marcas. E eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que se você deseja, tem algo dentro de você que deseja mudar alguma coisa, que bom que tem a possibilidade. O que eu acho que é complicado é quando a gente coloca isso como meta de vida para ser aceita socialmente. Aí não é algo para você. Então, tem pessoas que a vida toda desejam, sei lá, colocar silicone ou diminuir o tamanho do seio ou qualquer coisa parecida. Maravilha, ela quer para ela, a vida toda ela quis. Agora, quando você se submete a uma cirurgia deste porte para agradar um terceiro, aí a gente está tendo uma questão e aí deixa de ser algo interessante para você mesma, né? Você não pensa nas consequências disso para sua vida e pensa mais no que o outro vai achar, no que o outro vai pensar. E uma das coisas que a gente precisa lutar bastante, e acho que o Dia da Mulher traz isso junto com ele, é que a gente tem que lutar por nós, e não pelo que o outro está pensando de nós. Certo, correto. É interessante porque essa nossa abordagem de início, ela já vai trazer um ponto principal, né, não só da questão da exploração econômica, para que a mulher tenha uma imagem que alguém disse que tem que ser essa imagem, né, que denomina-se mercado, né, e infelizmente muitas vidas acabam sendo abusadas, né, chegando à morte por falsos especialistas também, não é, de cirurgia, de não sei o que mais. E muitas pessoas chegam até a verdadeiras intoxicação alimentar e de medicação no objetivo de, né, alcançar um peso suposto ideal. Gente, Toma a natureza nos fez assim, tá? E é o Criador do universo que nos fez assim. Ninguém tem o direito, a condição de querer mudar isso. A troco de que, imagina, tem 1.000 pessoas querendo mudar-nos e a gente vai mudar 1.000 vezes conforme a vontade de alguém. Vamos teatralizar um pouco. Veja o absurdo, né? A pessoa tem que dizer, eu quero, como você disse, ser assim.
eu me aceito assim, né? Eu quero mostrar que eu faço tudo que todas as outras fazem por eu ser assim. Quer dizer, então aí essa autodeterminação da mulher, ela tem que entender o valor dela, as outras coisas estão externas. O interno dela, quem manda é ela mesma. Não se, Exatamente. né? Não se deixar abalar, não é isso? Mas E uma muito bem. pergunta também que você me fez, que é o que é ser gorda, além da questão pessoal e social que eu disse, também tem uma questão prática, né? Que é, na verdade, o que a Organização Mundial da Saúde entende como uma pessoa gorda, que os médicos entendem como uma pessoa gorda, e é o cálculo realizado pelo IMC, o Índice de Massa Corporal, e a partir do resultado deste IMC, que é a sua altura e o peso, né? Peso vezes altura ao quadrado, se eu não me engano, eles têm um percentual e esse percentual denomina se você está dentro da faixa de peso adequada, se você está com sobrepeso, sobrepeso 2, obesidade grau 1, 2, 3 e obesidade mórbida. Então, a gente tem esse parâmetro da Organização Mundial da Saúde que já tem sido questionado em diversos espaços acadêmicos, justamente por ser uma medida que nem sempre capta a realidade do sujeito. E eu acho que isso é muito importante da gente começar a refletir. Nem sempre, se o meu IMC deu, sei lá, 29, 28, que eu já estou com sobrepeso, não necessariamente é um sobrepeso. Então, eu preciso passar por um profissional qualificado para que ele faça um exame de bioimpedância, para que ele faça aqueles pinçamentos na pele, e muitas vezes eu posso ter músculo, muitas vezes eu posso ser uma pessoa muito mais alta. Tem várias coisas que interferem nesse resultado do IMC. Então, tem Perfeito. pessoas que são muito bem fisicamente e que têm um IMC acima do considerado normal. Perfeito, perfeitíssimo. Agora vamos lá. A dança é um benefício para as mulheres obesas, assim como com as mulheres magérrimas, tem os dois opostos, né? Aonde que está o benefício da dança? Vamos lá, é a parte respiratória inicial, há um relax através da música. Quais são, assim, pensando no geral, ela está lá dançando com as outras, ou em pares dançando, homem e mulher. Quais são os benefícios, não só pensando em termos de obesidade, mas de, né, o sentir-se bem, vamos dizer assim, e o que isso vai interferir depois na obesidade, né? Quando a mulher procura uma aula de dança, já mostra que ela está tentando cuidar dela mesma, que ela está olhando para si. Então é muito interessante. A gente tem inúmeros benefícios físicos, emocionais, né? Então a gente tem o benefício não só da respiração, mas desse aumento da nossa força, da musculatura, da resistência física, do alongamento, e tem essa questão social de você, por exemplo, dançando em pares, você aprender a ser conduzida, a conduzir, ter o seu tempo, o tempo do outro. E conforme você vai fazendo as aulas, a maneira como você se enxerga muda. Então você começa a gostar mais de você, da maneira como você é, e você começa a ter um prazer muito grande em ser quem você é. E com isso, ir descobrindo potencialidades no seu corpo. Então, numa aula, você não conseguia, sei lá, colocar a mão no chão com as pernas abertas sem dobrar o joelho. E na outra aula você conseguiu. E na outra aula você pôs a mão inteira em vez de colocar só os dedos. Então você vai percebendo que o seu corpo evolui a partir do momento que você olha para ele, que você dá espaço para ele. E isso é impagável, porque o seu desejo de se cuidar, e quando eu digo se cuidar, não é nos parâmetros do outro, é no seu parâmetro, do que você acha que é um bom cuidado, vai ficando mais e mais visível. Então, de repente, você muda a sua forma de pentear o cabelo, você se sente à vontade ou não e passa uma maquiagem se você desejar, muda a forma de se vestir e principalmente de se comportar. Então, você começa a realmente tomar posse do espaço que você ocupa socialmente, mesmo que esse espaço seja um grande espaço, no caso de pessoas gordas. E isso deixa de ser um problema. Compreendi. Muito bem. Então, aí, os benefícios da dança, na verdade, eles são tanto para homens, mulheres, LGBTQI+, independente de idade e condição física. Muito bem. Agora, pensando assim, tem o benefício físico, que a senhora acabou de dizer, né?
E o que muda, digamos, na confiança emocional, na saúde psicológica? Né? A pessoa diz assim, não tem nenhum problema, mas não tem nenhum problema, mas está sempre achando que as coisas não vai dar certo, né? Aquele negócio. Então, não tem um problema, mas tem um trauma, alguma coisa que, na verdade, né, não deixa de ser um problema psicológico. Então, às vezes a pessoa diz que não tem nenhum trauma, nada, porque talvez assim nem sabe o que é direito o conceito de trauma, mas tem, né? E aí, não dizer que não tem é exatamente dizer não posso pensar nisso, né? Tem também de negar, né, para não conviver com o sentimento daquela situação. Então, nós temos duas coisas que são importantes, que é o benefício físico-biológico, né, e temos esse diferencial que vai mudar o lado emocional, psicológico da pessoa. São duas formas de saúde, mas ao mesmo tempo integradas, né? E a dança é tudo isso mesmo? Tudo isso e muito mais. Porque além de tudo isso, ela trabalha a sua habilidade artística. Então, Certo. além dela ter uma mudança física, e essa mudança emocional, ela é muito interessante. Porque quando eu disse, nós começamos a ocupar esse espaço, mesmo para quem diz que não tem problema nenhum, de repente você não tem mais vergonha de falar em público, por exemplo, de aparecer num vídeo, como estamos fazendo agora, de se colocar em situações onde você vai ser visto por outras pessoas. Então, a gente começa a ter um pouco mais de segurança em quem nós somos, no nosso corpo mesmo, nesse corpo que o mundo diz que não é adequado, nesse corpo que o mundo diz que não é bom. Você começa a ter segurança de que esse corpo vai te sustentar nesses momentos e você dá a cara a tapa. Inclusive, até mesmo para fazer uma terapia e perceber algumas coisas, que também não é um processo fácil. Então, a dança é tudo isso, muito mais, e ainda trabalha nossa habilidade artística, trazendo aí mais alegria ao nosso dia a dia, deixando que a gente não tenha essa vida tão robótica, né? Trabalho, casa, casa, trabalho. A gente vai desenvolvendo aí outras habilidades subjetivas. Gostei da vida robótica. Agora nós temos até as secretárias eletrônicas dentro de casa comandando a família, Sim. tá mais que robótica, já está eu acho que está na IA, como eles chamam, né, que é inteligência artificial, está mandando a família já. Tomara que ela mande todo mundo fazer exercício, com umas musiquinhas lá também, né? Seria muito legal. Muito bom, né? Seria Mas muito... vamos lá, nós conversamos mulher, está se subentendendo uma pessoa aí, vamos supor dos 25 ou 50 anos, né, que já está nessa fase mais de decisões e buscas próprias, né? Mas nós temos muitas faixas etárias que têm também, né, esse traço de obesidade. Nós vamos ter crianças, nós vamos ter homens adultos, mulheres adultas, como eu estou falando, né? Mas nós temos os idosos também, gente. Então, como é que é nessas faixas variadas, assim, o que nós podemos dizer do benefício da dança? Eu vejo alguns vídeos e põe música e nenenzinho de colo reage à música. Sim. Né? Que é coisa impressionante. Nós estamos fazendo uma pesquisa, eu e meu filho, sobre vídeos de bebês, assim, sabe? Criança e tal. E é uma coisa impressionante, porque toca música, o bebê dança, assim, não tem nexo no que ele está fazendo, mas ele está se embalando, quer dizer, mexe dentro do neném alguma coisa que o movimenta, né? E assim vai indo até pessoas com mais idade, né? É a música que faz o estímulo para a dança, é dançar que a gente vai buscar a música. Qual é o binômio aí, cruzado? Eu acredito que os dois andam juntos, né? A música e a dança estão sempre juntas para desenvolver vários papéis. E aí você perguntou sobre públicos específicos, né? Idosos, crianças, pessoas adultas, Todos gostam de adolescentes. dançar, né? Todos gostam de dançar, não é? E eu acredito que é muito importante a gente entender que não necessariamente uma pessoa gorda tem algum problema de saúde. Não é uma coisa casada. Gordo tem problema de saúde. Não é verdade. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema de saúde com exames que comprovam. Então, nós precisamos entender que as limitações que esse corpo gordo vai ter quando ele não tem problema de saúde é a mesma limitação que uma pessoa magra pode ter também. Falta de resistência física, não tem alongamento,
não sabe respirar, não aguenta fazer alguns exercícios, não consegue pôr a mão no chão, não tem coordenação motora, e isso são coisas de todos os corpos de todas as pessoas. Agora, se nós temos pessoas com problemas de saúde, principalmente idosos, pessoas um pouco mais velhas, que ainda não são idosas, mas já passaram dos seus 50 anos, aí nós temos que ter uma atenção diferenciada para algumas atividades. Você não pode esperar que essa pessoa tenha um desempenho tal qual alguém que não tem problema de saúde, que é mais novo. E crianças, poxa vida, crianças é muito duro, né? Eu sou uma pessoa que nós adultos temos algumas escolhas que nós conseguimos fazer. As crianças, infelizmente, não conseguem fazer algumas escolhas e estão aí, cada uma colocada num contexto e vivendo dentro dele. Então, para as crianças, além de um acompanhamento médico e nutricional, é importante que a gente ofereça atividades que façam com que elas gastem energia. Criança tem muita energia, então fazer uma atividade que ela fique muito tempo sentado ou muito tempo parado, porque nós temos essas danças mais lentas, não vai auxiliar. O que auxilia as crianças é que trabalhemos toda essa parte de coordenação, de lateralização e de pensamento rápido, de movimentação de corpo, para que ela vá criando essa resistência física, para que ela tenha energia para fazer as coisas que ela precisa fazer, lição de casa, não sei, algum trabalho que a mãe peça em casa, não sei, mas para que ela tenha um desenvolvimento mais saudável. Infelizmente, aumentou o número de crianças com obesidade, e isso a gente não pode pensar na pandemia como causa, porque é muito recente, mas nós sabemos que o advento das mídias digitais, da tecnologia, faz com que as pessoas passem muito mais tempo sentadas, muito mais tempo ociosas, né? Acho que essa é a palavra. E aí o corpo vai esquecendo qual é a sua função primordial, que é se movimentar. Então a dança vem lembrar esse corpo, ele tem muito para oferecer, mesmo que demore um pouco mais de tempo. E a própria pessoa idosa, né? Quer dizer, se você observa uma pessoa que costuma dançar, né? E a outra que não costuma dançar, o processo da convivência com a idade é muito diferente. Nós estávamos olhando também uma pesquisa, pessoas idosas que tocam instrumentos, né? Esse idoso, assim, já de 80 anos. Idosos que cantam. Poxa, tem uma senhora com mais de 100 anos que canta junto com um neto de 20 e poucos anos. Não, bisneto já. Você vê que coisa incrível. Afinadíssima, né? E ali tem outra que toca acordeon. Está com 90 anos tocando acordeon, acompanhando os outros. Quer dizer, não dá para entender como, né? Mas é para Claro. você ver, né? Impressionante. E Vimos aí a outro. gente vai percebendo que a arte, ela traz vida, sabe? Sim, Então, quando você vai desenvolvendo essa habilidade artística, você citou essa senhora de 90 anos tocando acordeon, vai te dando uma vontade de viver muito mais, independente da idade que você tem. E você vai descobrindo possibilidades e possibilidades. E isso é tão lindo. Olha que maravilhoso, alguém com 100 anos que canta, com 90 anos que 102 anos. Eu toca. vou mandar para É você. Mandei sensacional. para várias amigas, ficaram emocionadas. Não acredito. É, É sens... e a neta tá lá, netona, né, olhando e tal, e o bisneto emociona e tá lá, debatendo o violão, e a velha, ó, mandou ver no canto, viu, gente? Coisa arrepiante. Então, quer dizer, nós temos exemplos de longevidade, né? E com, digamos assim, com a condição de ocupar-se, né? A arte, também. o movimento, a dança, né? A dança também, muitos idosos que saem para dançar, né? Quer dizer, é um movimento. Hoje tem algumas áreas do SUS que fazem dança das cadeiras, né, com eles, quer dizer, é o trabalho do grupo também, não é? E certos movimentos, tipo academia, dentro dos grupos, com observação dos idosos. Então, me parece que está se conscientizando isso, né, que da importância para a saúde também, né? Sim, o que acontece muito com o público idoso é a depressão. Então, é muito comum que pessoas idosas se deprimam e elas nem percebem que estão deprimidas e que aí se tornam depressivas, justamente por não ter mais algumas atividades que tiveram por tantos anos. E aí, você ir para uma aula de dança, que você já tem o fator de sociabilização, que você já lida com outras pessoas, aos poucos vai auxiliando
para que junto com todo o acompanhamento que você precisa ter, para que você tenha mais alegria, para que você se sinta melhor e tenha uma atividade que você também possa ir, e com isso você consiga sair dessa depressão, que é muito difícil, também é uma condição muito complicada, e que também assola muitas pessoas gordas, né? Já vou trazendo aqui, pensar um pouquinho. Mas elas não são gordas, são bem idosas e não estão gordinhas. Então, É isso? as pessoas idosas se deprimem, mas a depressão também chega muito em pessoas gordas, né? As pessoas Ah, gordas sim. acabam se deprimindo bastante pela Nossa. própria condição social em que elas se encontram. É muito difícil isso. E aí a dança também participa como coadjuvante nesse tratamento, junto com todo o aparato que a pessoa já tem, para que ela perceba que o corpo dela pode fazer coisas e que não por conta do corpo ela vai se isolar em casa e não vai ser aceita em nenhum lugar. E isso é muito importante da gente refletir. A necessidade da pessoa gorda de aceitação é muito grande, porque ao tempo todo a gente ouve palavras como enorme, como você é muito grande, você é enorme, olha o seu tamanho, e aí você acaba se sentindo cada vez mais rejeitado socialmente. E quando você encontra uma atividade de dança onde o seu corpo é aceito, você começa a ter mais alegria, mais vontade de pertencer e de ter esse espaço possível para o seu dia a dia. Inclusive tem um termo meio pejorativo, mas que preenche bem, né? A gordofobia. Quem tem problema com a obesidade é quem está com discriminação contra o obeso. Essa pessoa que está com alguma coisa muito errada dentro do emocional dela, do psicológico, né? E está criando uma série de transtornos sociais, digamos assim, porque não aceita, não é? A realidade da outra pessoa. Por que, que não aceita? Eu acho que é uma coisa realmente de doença psicopática, porque querer, né, agredir e tal, porque é diferente, né? E a pessoa tem algum reflexo dentro dela, alguma coisa concentrada, não resolvida, que fica atacando os outros, É né? que Eu acho que a não é isso. gordofobia, ela é um pouco além desses ataques pessoais que a gente recebe de pessoas. A gordofobia está em muitos espaços. Então, por exemplo, em assentos de avião ou de ônibus que não comportam uma bunda maior. Isso é uma forma de gordofobia, porque você não cabe ali. Cadeiras de plástico que só aguentam até 100 quilos. Então, algumas pessoas não conseguem sentar nas cadeiras de plástico. Ah, Vários espaços, roletas que as pessoas não conseguem passar, várias dessas coisas feitas para um determinado tipo de corpo apenas e que não tem uma possibilidade para pessoas que estão fora desse padrão, elas fazem parte de toda essa questão de gordofobia. A própria maneira como a pessoa gorda é retratada nas novelas, nos filmes, também é uma maneira de gordofobia. Quantas vezes nós já vimos um filme onde a protagonista é uma pessoa gorda, mas ela não é engraçada, por exemplo? Geralmente, uma pessoa gorda protagonista é um filme de comédia, ou é um filme de drama, mostrando o drama de ser gordo. Nós não temos visualmente referências de pessoas gordas tendo uma vida na normalidade. Então, quando a gente ouve a palavra gordo, a gente sempre entende como pejorativo, porque nós não temos essa referência de que uma mulher gorda pode sim estar num filme de romance e que o corpo dela não seja a questão central do filme, seja qualquer outra questão, como tem nos outros filmes. A gente não tem essa referência. Nas novelas que nós assistimos tanto em diversos momentos da vida, as pessoas gordas eram a empregada, era a avó. Então a gente também já vai tendo alguns estereótipos, porque a avó é gorda, a empregada é gorda, e a gente vai perdendo a noção de que outras pessoas também são gordas e também podem ser muito bem-sucedidas, podem ser muito inteligentes e podem ocupar sim um cargo de presidência, não precisa ser uma pessoa cruel, uma pessoa mal amada. Então, a gordofobia, ela está em todo este cenário que faz com que automaticamente nosso pensamento vá para lugares bem ruins quando a gente pensa em uma pessoa gorda. É bem sério isso e bem importante estar sendo tratado hoje em dia, porque vai muito além do eu chamar alguém de você é gordo ou ser chamada de gorda. Vai para as lojas de departamento que não tem roupas que te servem
E até pouco tempo atrás, as pessoas gordas se vestiam muito mal, porque você comprava o que cabia e olhe lá. Ainda que agora nós temos um movimento maior de pessoas se colocando nos espaços e você tem algumas outras lojas, mas no geral, você não encontra por aí. E É, isso mostra que você não é aceito socialmente, porque se as lojas não têm algo para você, logo você não cabe ali. é interessante porque já estão, né, há algum tempo surgindo os modelos plus size nos desfiles, né, lançando algumas com coleções próprias, né. Eu acho que é um movimento muito interessante que tem que entrar mesmo, né, infelizmente, como você fala, pela área do consumo, né, que Uhum. é porque se fosse nas escolas, nos clubes, né, todo mundo falando, como estamos conversando aqui, a pessoa ia tomar consciência que está fazendo um papel ridículo, né, de fazer discriminação de outra pessoa porque é diferente, porque não é parecida com ela, porque não é na área da classe social, porque não sei o quê. Às vezes você vê alguém perseguindo tanto outra pessoa e você fala, mas por que você a persegue? Eu não sei, eu não gosto dela. Mas, pelo amor de Deus, isso é justificativa? Para mim, precisa um bom psiquiatra, né? Mais que isso, não é? Então, eu acho que é assim também, quer dizer, o mundo está muito ainda desorganizado nesse aspecto, e essa sinceridade com que a senhora está abrindo, né, esse leque de informações para outras pessoas debaterem, né, as escolas, as universidades também, né? Temos aí Olimpíadas, não sei o quê, mas por que não tem também os esportes para as pessoas gordas, né? Porque Na elas verdade, também poderiam, né? as pessoas gordas estão em alguns esportes, esportes de força, por exemplo. Então, quem arremessa peso, pessoas que fazem alguns É, esportes, pessoas maiores, quem levanta peso, esportes de é, força. O que eu acho importante, você falou das modelos plus size e elas são lindas, 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 lindas. Mas é importante a gente retomar também que muitas mulheres plus size e gordas não têm aquele corpo. Então, a gente, de novo, passa por um crivo de olhar um corpo que é igual ao corpo magro, porém um pouco mais volumoso. Sendo que as pessoas, sei lá, reais, normais, né, a grande maioria das pessoas, acabam tendo mais dobras, acabam tendo mais estrias, mais celulites, e não tem aquele olhar que a gente teria para esse corpo. Então, vai sempre causar um estranhamento. Se a gente não normalizar, enxergar os corpos diferentes em todos os espaços, toda vez que eles aparecerem, vai causar um estranhamento. Então, se você não estiver acostumado a ver uma pessoa gorda de biquíni, toda vez que você vê uma pessoa na praia, você vai querer fazer uma chacota, você vai achar estranho, você vai ficar encarando. Porque não, nem sempre ela vai parecer com a modelo de determinado espaço. Ela vai ter um corpo comum de uma pessoa comum que não faz atividade física. E isso é bem sério. eu acho que a gente está quase encerrando, mas a gente está pondo um pouco assim a culpa na mídia, né? A exposição, a valorização de outras áreas, né? A própria área da produção da moda, digamos assim, né? Se percebe sim que a moda, não sendo plus size, tem mais recursos de recortes, detalhes, enfim, do que a outra que parece estar ensacada literalmente, né? Mas o que que eu percebo, assim, eu acho que para a gente encerrar, a senhora é muito inteligente, além de inteligente, a senhora tem uma perspicácia psicológica muito grande, que é muito bom neste jogo que estamos tendo, né? No meu modo de entender, quem persegue outra pessoa, quem fica lá e bisbilhota, e ai, pega isso, faz aquilo, vai lá, paga alguém para espionar, sabe aquela coisa assim centralizada, olhando alguém, eu digo um termo assim, urubuzando, sabe, os urubus na volta do uma, né? É exatamente assim. O que que isso demonstra? Vamos lá, demonstra que é uma pessoa infeliz com ela mesma, ela não tem nada para olhar para dentro de si, para se autovalorizar, né? Quer dizer, eu sou, eu estou, eu posso, né? É como se ela se anulasse completamente, tá? Não vê nada dentro dela. E aí ela acha que a outra pessoa, né, está se exibindo com aquilo lá. E isso dói para ela. A outra pessoa nem sabe que ela existe, de repente, nem sabe o que ela está fazendo, entendeu? Sim. Mas você criou um personagem, digamos que um filme fictício na cabeça, né?
e está lá agindo contra, e façam isso, e façam aquilo, e começa a comandar como se fosse uma operação de guerra contra alguém, né? Eu já vi casos assim, dramáticos, eu digo, mas gente, o que dá numa pessoa que poderia usar o poder de liderança dela para construir alguma coisa que preste, ela quer perseguir uma outra pessoa que nem sabe que ela existe, Exatamente. nem sabe qual é a formação dela, não sabe nada, e aquela pessoa vai andar, porque tem que ser assim, tem que ser assado, entende? Então, o que eu acho que a gente tem que entender é que quem persegue muito outras pessoas, duas coisas a motivam. Primeiro, a inveja, né? Que ela não consegue suportar que alguém faça algo que ela não tem competência de fazer. E, em segundo lugar, é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, né? Para não dizer outros tipos de distúrbios que a gente não é psiquiatra nem nada. Mas que o comportamento é de distúrbio emocional, senão não faria aquilo ali, né? Então, o distúrbio social, o distúrbio emocional, né, é que faz, eu acho, muito desses estereótipos, muito dessas, né, misoginia, gordofobia, todos os dias. Né? São pessoas que violentam as outras por causa do E dizer conceito delas. Né? em relação à mídia, não dá para a gente falar sobre a gordofobia sem trazer a mídia, porque Sim. todo o nosso conceito e nosso parâmetro de beleza, do que a gente quer ter por perto, até de consumo, ele é construído nesses veículos, nas revistas, nos outdoors, em todos os lugares. Então, eles têm sim uma responsabilidade em relação àquilo que eles promovem, e a mídia, de maneira geral, promove o que é interessante para ela. Agora, nós, cidadãos todos, temos a responsabilidade de começar a olhar para as pessoas sem desejar ou sem esperar que elas cumpram o padrão que está no outdoor. É, Então, quando a gente começa a entender que as pessoas são diferentes, que os corpos são diferentes, e a gente dá a oportunidade dessa pessoa mostrar o que ela tem a oferecer, seja intelectualmente, seja artisticamente, seja dançando, seja cantando, a gente está fazendo a nossa parte para ter um mundo mais inclusivo. Então, tem exemplos, por exemplo, de pessoas gordas que não conseguiram vaga de trabalho, e não por não ser tão inteligente quanto a pessoa contratada, mas por não ser tão atraente da forma como a pessoa gostaria que ela fosse. Então, até essa ideia de ser atraente ou não também é construído. E sim, a gente pode se atrair pelo que a gente quiser, mas a gente não pode destratar o outro por conta disso. Então, são coisas que a gente precisa começar a olhar e entender que é uma construção de muitos anos, não é de agora. São séculos, mais de um século que a mulher tem sido, de alguma forma, perseguida, entre aspas, para que ela alcance o inalcançável, né, o inatingível, e seja essa mulher não só física como emocionalmente mais calma, mais delicada, e que seja pequena, e que seja baixa, e nananã. E hoje em dia as mulheres têm quase 1,80 m, e eu mesmo tenho 1,74 m. Então, a mulher tem 1,80 m, a mulher tem uma voz mais alta, ela também fala mais alto, algumas têm a voz mais grossa, e várias outras coisas que fogem desse estereótipo criado. E a gordura, o peso corporal, é muito difícil de lidar, porque você não consegue esconder. Não tem o que você faça, seu corpo chega antes. E quando as pessoas já têm uma predisposição a fazer aquela caretinha, assim, não gosta, pessoa gorda, não vai conseguir dançar, né? No meu caso, não vai conseguir fazer nada. Nossa, você consegue pôr a mão no chão, e várias coisas. Você abre a perna. Como se o seu corpo tivesse uma limitação. E não necessariamente isso vai acontecer. Eu tenho alunas mais jovens do que eu, bem mais magras do que eu, e que são muito mais limitadas corporalmente, justamente por não treinar esse corpo. Então, a gente precisaria que as mídias nos ouvissem e também fizessem a parte dela de mostrar que existem outros corpos, sim. mas, particularmente, nós também temos a responsabilidade de olhar para todos os corpos e respeitá-los. A gente não precisa gostar e nem nada, mas a gente precisa ter respeito pela diversidade que a gente tem. E depois também passei alguns links, né, ali para a senhora, vendo que tem vários grupos incentivando, inclusive de área de medicina, né, da importância da dança para a pessoa obesa, né, a participação toda. Então, eu acho que isso é muito importante também, talvez possamos deixar ali para as pessoas verificarem também outras opiniões, né,
mas eu acho que são médicos, o pessoal que está falando, eu acho que é legal divulgar também, né? Se a senhora permitir na Claro, sua entrevista, né? Mas bom, realmente, também quero deixar em aberto, né, caso a senhora queira deixar um vídeo mostrando a senhora dançando, né? Que eu acho que aí as pessoas vão ver todo o seu potencial de dança, né? Toda a leveza, né, que tem aí no seu corpo, que tem o ritmo, que tem a harmonia, né, e que leciona tantas outras, ensina, tira do eu não posso, eu não consigo, né, como eu digo, esse é o pior inimigo que nós temos, né, eu não posso, eu não consigo, né, é o nome e o sobrenome, mas uma aí nós vergonha, temos, né? Uma vergonha, e tem uma vergonha também. também Ah, pode não ser. consigo, já fico com vergonha e nem tenta. Então, mas eu adorei ouvi-la novamente, né? Eu creio que a senhora trouxe uma oportunidade de diálogo para um tema que ainda não tínhamos debatido, né? E ao mesmo tempo mostrando através do seu exemplo e de outras suas alunas, instrutoras, né? Que esse tabu não existe, que esse limite não existe, né? E que tudo vai depender do treinamento. Quando a pessoa é treinada, ela chega onde ela quiser, né? e, e é aprender a dominar o corpo, dominar, fazer a junção entre a música e o movimento, que é apaixonante depois que a gente consegue, parece que é a gente que está tocando o instrumento, né? É valiosíssimo demais isso. E caso queira deixar algum vídeo, algum link, vamos supor assim, para as pessoas verem, né? Que eu assisti de outros grupos, né? Tem uma reportagem que tem, acho que 4, 5 vídeos de pessoas dançando, né? Que achei extraordinário, porque quando você fala, ninguém viu nada. Mas o vídeo mostra essa realidade que você está falando, né? Então é muito legal. Eu estou muito honrada, muito feliz de novo. Só Com você. um adendo, que nós falamos sobre essa questão que não há limites. Todos os corpos têm seus próprios limites. Isso independe se a pessoa é gorda ou não. Então, quem vai definir qual é o limite da sua dança, até onde você vai chegar, é você mesma e o corpo que você tem. Então, sim, é possível que uma pessoa gorda tenha algumas limitações e não consiga fazer algumas coisas. Isso é uma limitação do corpo dela e não generalizada para todas as pessoas gordas, assim como talvez uma pessoa magra. Mas isso não significa que você não tenha um rio de possibilidades de movimentações corporais, que vão por muito além de um movimento ou outro que talvez você não consiga fazer. Vai ser substituído esse movimento sem perder toda a graça da dança, sem ter a perda da harmonia, não é? Eu já assisti balés, que eu acho que é mais difícil, né, para a pessoa obesa, porque muitas delas não tinham muita altura, inclusive, não é? E impressionante, é perfeito, não tem o que você dizer de nada. Você está vendo que elas estão num trabalho profissional muito bem feito, né? E não tem o que dizer, a diferença vai ser, umas são mais altas e mais magras, e essas são mais baixas e mais gordinhas. Não tem diferença nenhuma, a dança é a mesma, a técnica, o respeito, né, o aplauso, né? Então, acho que não temos que temer, né? Eu acho que a dança é uma libertação, né? E também talvez, não sei como é, assim, como que não procurei pesquisar ainda, mas é a dança para as pessoas com deficiência física, né? Já vi exposições de pessoas cegas, surdas dançando também, não é? Que é um trabalho belíssimo que é feito, que é quase que praticamente impossível, né? Por a contagem de tempo na cabecinha deles, né? E então também vi balés, pessoas em cadeiras de roda, não sei se já viu também, né? Quer dizer, não há um limite, como a senhora está dizendo, tudo é treinamento. Sim, quem tem corpo dança, é isso. Isso, perfeito. A frase mais linda do século. Ai, muito grata mais uma vez, tá? Eu acho que trazemos aqui as mulheres mais uma vez a possibilidade de entender que em todo lugar há espaço, inclusive na dança, para ser feliz, não é? Estamos aqui com a nossa, digamos assim, maga, né? Porque as pessoas chegam lá e não dá, não consigo. Daqui a pouco está todo mundo dançando maravilhosamente bem, é na verdade. Sim, Então e é a mágica que a senhora faz, né? Com sua confiança
e técnica, e estamos lhe homenageando, então, nesta edição para o Dia Internacional da Mulher, aí dia 8 de março, né? E que bom que a senhora existe, que bom que a senhora está treinando outras mulheres, que bom que a senhora está desmistificando, né, essas coisas que só entravam a vida das pessoas que fazem e das que recebem uma atitude tão vil, né, de algumas pessoas que, na verdade, não são equilibradas. Quem fica fazendo esse tipo de coisa não está equilibrada, né? Ela está prejudicando outra, a chance da outra, a imagem da outra, e devia de cuidar de si mesma, né? Vai preencher seu tempo para ser melhor, para de prejudicar, perseguir terceiros, ela não é. Mas então, maravilha, estou muito agradecida. Deixo aí para a sua conclusão, né? Foi uma honra realmente. E praticamente assim, uma observação de alguém que como é que eu vou dizer assim, alguém que está acompanhando o nosso trabalho, que gostou muito do que a senhora fez, né, da outra edição, e a gente trouxe exatamente para ver como que isso resulta, não é, nessa sua outra experiência que é a dança. Fiquem aberto caso queira expor alguns vídeos com os links também, tá bom, querida? Fica aí para seu agradecimento, então, e Eu as vou nossas ouvintes, aí, as nossas dar internautas. um pequeno depoimento pessoal e Pois, dizer que dentro dessa área da dança eu já passei por tudo isso que nós falamos hoje. Eu já perdi trabalho, eu já fui muito rechaçada, eu já ouvi que eu não era adequada e várias coisas, já não encontrei figurinos. Tudo que nós conversamos hoje, eu já vivenciei na pele. E o que eu tenho a dizer é: a vida passa muito rápido e ninguém pode fazer por nós nossas escolhas e realizar os nossos sonhos. Então, eu amo a dança com todo o meu coração, eu faço esse trabalho e sou muito, muito agradecida por poder trabalhar com aquilo que eu amo. E isso é muito mais importante do que a opinião de algumas pessoas e a forma como elas pensam. Então, deixo aqui a minha sugestão, meu desejo, minha súplica para todas nós mulheres, que nós tenhamos coragem de ocupar o espaço que nosso corpo ocupa. Ocupe esse espaço. Vem dançar, faça por você, confie no seu corpo e com certeza ele vai te dar resultados, independentemente do tamanho que ele seja. Todas nós podemos, somos incríveis, temos uma história incrível e isso merece sim ser celebrado com dança. muito bem, vamos lá, gente. Olha aí que incentivo, né? Sem limites de idade, sem limites de peso, né? O quê? Coragem, técnica, treinamento. Vamos lá, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, professora Elô Fernandes, né? Aí uma empresária bem-sucedida neste ramo também. É muito bonito, desde a decoração, né, da sua academia é bonita, perfeita, né? E ao mesmo tempo, assim, das pessoas que tivemos a oportunidade de conversar, estão todas muito gratas de terem feito estar na sua equipe, né? E isso aí é muito bom, muito legal, muito positivo. E mostrar, né, para as mulheres, assim, dancem, dancem. Né? Eu acho que temos que perder a vergonha de cantar, de dançar, de assobiar, de tocar um instrumento, né? Acho que é isso que está faltando, desinibir-se, Sim, a com palavra. Isso? sim. Tá bom. Então, muito obrigada, querida. Um grande Eu agradeço, abraço aí. eu agradeço muito. Feliz Dia da Mulher para todas nós e que nós tenhamos essa coragem de desinibirmos. Muito obrigada, então, gente querida, um grande abraço aí, um feliz, né, Dia Internacional das Mulheres, que também é o nosso dia aqui. Vamos sim nos saudar umas às outras, vamos nos cumprimentar, embora, né, ainda o resquício da pandemia, nem que seja um evento virtual, a gente come um bolo. Eu tenho uma pessoa que fez aniversário aí, ele adora fazer bolos de aniversário, né? É um homem. Aí eu peguei um monte de vídeos de bolos aí de aniversário e mandei para ele, disse que tinha se fartado, comeu demais os bolos. Então é mais ou menos por aí, as coisas estão meio virtual agora, né? Ai, felicidades, obrigada, viu? Eu que agradeço. Assim encerramos essa entrevista da TV Embelezar Online. Deixamos um grande abraço para você, até a próxima edição.